E aí, família tricolor? Nossa senhora, eu já ouvi tanta história do Caleri hoje. Sabe qual foi a última que eu ouvi? Vai ser anunciado, já assinou o contrato, mas é contrato digital, vai ser anunciado a qualquer momento aí. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, o Caleri já deve ter sido anunciado. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas sabe qual foi a última que eu ouvi do Caleri? Que os documentos estavam na mão do Volpi. Então ele ia soltar tudo, ia perder, não ia conseguir segurar. Aí falaram que o Valência entrou na história, ele estava indo pro Valência. Mas a informação que eu recebi agora há pouco, são quase 7h30 da noite, que ele assinou, já tá tudo certo, deve ser anunciado nas próximas horas aí. Ele e o Gabriel Neves também, que fez exames médicos hoje, mas vai ser anunciado daqui a pouco. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E tem também a história dos baladeiros da pandemia, que a gente vai falar também, que eu quero muito saber a sua opinião, mas você já deve imaginar qual é a minha. E também interesse de um jogador do clube europeu no jogador da base, que aí, jogador da base que é titular, um jogador importante, tem a ver também com essas contratações. Aí são mais 2 estrangeiros, como é que fica? O São Paulo com 8 estrangeiros, vamos falar daqui a pouco. Rigoni, que se machucou, a gente vai falar mais sobre o jogo de ontem, mas antes se inscreva no canal, hein? Estamos chegando a 260 mil inscritos, já estamos com 258 mil. Quando a gente chegar, você vai ganhar um inscrito do canal, tem que ser inscrito do canal, vai ganhar aquela camisa do São Paulo com pet da Libertadores, nome, número que a pessoa escolher, presente do tiozinho da São Paulo Mania, das meninas do Alfa Shopping, que entregam para todo o Brasil. O link sempre tá na descrição das meninas do Alfa Shopping, do WhatsApp. Você entra em contato, eles entregam para todo o Brasil, tá bom? 260 mil, depois 270, outro presente, 280, e assim a gente vai trocando figurinhas. Vamos lá, sobre o jogo de ontem. Obrigado pela visualização, comentários. Muitos de vocês lembraram que o Sara estava acompanhando o jogador do Juventude e deixou o cara sozinho para marcar. Nenhuma novidade. As Sarazetes piram, mas nenhuma novidade. E que a jogada da falta do Miranda começa com o Igor Vinícius fazendo besteira lá na frente. Também nenhuma novidade, gente. Aqui, se a gente fosse apegar cada erro desses perebas aí, o vídeo dura 40 minutos, 50 minutos. Então, e o Rigoni, ninguém falou nada sobre a situação do Rigoni, sobre lesão. O São Paulo folgou hoje, então ninguém falou nada. Eu não consegui descobrir nenhuma informação sobre o Rigoni, se ele estava, se fez exame, se não fez. E aí, por causa dessa folga, o São Paulo vai ter 3 dias de folga, por causa dessa paralisação. Vai parar agora. Folgou hoje e deve folgar no sábado e no domingo. Então a nossa programação dos canais fica um pouco diferente. Daqui a pouco eu explico como é que fica, tá bom? Gabriel Neves, logo depois que eu gravei o vídeo, ontem que eu gravei um pouco mais tarde, começou a surgir nas redes sociais, tá vindo pro Brasil, ele comprou a própria passagem, e hoje chegou mesmo, deu até entrevista, expectativa muito grande, fez exames médicos, deve ser anunciado aí oficialmente, deve dar entrevista coletiva, vou ficar de olho, qualquer coisa a gente faz ao vivo também. Mas aí eu fui pesquisar algumas informações sobre esse menino, porque eu confesso que desde aquela época lá atrás, no começo do ano, quando o São Paulo demonstrou interesse por ele, eu soube de algumas informações. Na verdade é o seguinte, seria um empréstimo até dezembro de 2022 com preferência de compra. Ele é cria da base do Nacional, do Uruguai, tem 24 anos de idade, está na 4ª temporada como profissional. Na atual temporada jogou 17 jogos, sendo 12 como titular. Disputou a Sul-Americana, disputou a Libertadores pelo Nacional e ainda jogou pela seleção do Uruguai na partida contra a Colômbia pelas eliminatórias. Jogou alguns minutos ali do segundo tempo. O Uruguai venceu por 3-0. Sobre as características desse jogador, eu já ouvi todo tipo de comentário. Eu já ouvi comentário dizendo que ele é um jogador comum, que ele é um volante comum, que não é só um volante de marcação, isso é unânime, que ele não é só um volante de marcação pro lugar do Luan ali, para fazer sombra pro Luan, que ele também sabe sair jogando, que ele tem bom passe, que ele pode até jogar como meia, e também eu vi que ele é um jogador espetacular, que ele é uma promessa, que ele é um grande jogador, que é um cara que vai chegar e vai arrebentar, e também ouvi dizer que ele se lesionou uns tempos atrás e ainda tá voltando da lesão. Eu também ouvi dizer que o interesse de vários clubes nele, inclusive o Internacional, mexeu com a cabeça do menino, então o futebol dele caiu de rendimento. Na verdade, gente, tanto ele como o Caleri são as últimas opções, né? Porque não conseguiram com os empresários do mercado europeu, e o São Paulo deve ser uma das últimas opções, né? A gente tinha falado sobre isso. Vamos esperar. Eu acho que o São Paulo é uma posição que o São Paulo é muito carente. Não adianta só você trazer um marcador, não adianta. O futebol moderno hoje não permite mais jogador que só sabe marcar, só sabe correr e marcar. Tem que saber dar um passe, tem que saber chegar na área, tem que saber armar e desarmar, tem que ter um bom desarme, tem que ter tudo isso.
Características do jogador de meio de campo, primeiro volante, segundo volante, meia, tem que ter essas qualidades, senão você fica muito limitado sua ação dentro de campo jogando só marcando. E pelas referências desse menino, ele marca bem, ele é um bom marcador, mas também tem um bom passe, também sabe sair jogando, também municia atacantes na área, então eu tô curioso para ver a expectativa, tô com uma expectativa boa desse Gabriel Neves aí, eu acho que ele pode fazer sucesso no São Paulo. Só estou esperando essa história da lesão, né? Porque se ele tiver lesionado, não tiver 100% recuperado, vai cair na mão do Dr. Gelol, aí você esquece. Tudo aquilo que a gente espera no jogador promissor vai por água abaixo. Espero que ele não esteja lesionado, espero que a queda no futebol dele tenha acontecido por causa da transferência que mexe com a cabeça dos meninos, desses caras mais novos, que tudo na mão de empresário, que o empresário que toma conta da carreira desses caras. Então, e aí surgiu o interesse do Porto, uma informação hoje que surgiu o interesse do Porto no Luan. O Porto está fazendo uma sondagem no Luan e segundo as informações que eu apurei, faria uma proposta nos próximos dias pelo Luan. Então, eu não sei se isso é de agora ou se o São Paulo foi buscar o Neves mesmo para fechar o contrato por causa dessa provável saída do Luan. Sinceramente, eu não sei. Mas o Luan tem mercado, eu acho que já não é a primeira vez, no começo do Campeonato Brasileiro, lembra que ele não foi nem inscrito na fase final do Paulista lá atrás, porque tinha proposta e não sei o quê, no fim ele acabou voltando. É um menino da base que tem proposta, tem mercado. Então o Porto estaria interessado. Tô de olho, vou contando para vocês. E aí, com o Caleri, não se sabe, ainda se falou em compra, depois o mesmo esquema do Neves, empréstimo até final de 2022 com opção de compra. A informação que eu tenho é que já assinou o contrato, é tudo virtual, né, assinatura virtual, que os documentos não estão na mão do Volpi, já deve ser anunciado a qualquer momento a volta do Caleri. Eu acho o seguinte, gente, a minha opinião sobre isso é bem clara. Quero saber muito a sua. Eu acho que são dois ótimos jogadores. O Caleri pode não ser um gênio, mas é um cara que tem identificação com a torcida. Um cara que fez bastante gol aqui durante 6 meses que ele teve aqui, se identificou. Um cara que sempre mostrou vontade dentro de campo, respeito com a camisa do São Paulo. Só que a gente não pode negar que o São Paulo foi a última opção desses caras. Os empresários tentaram levar esses caras para a Europa, não conseguiram. A janela fecha 23h59 de hoje. Não conseguiram e acabaram aceitando o que sobrou, e o que sobrou foi o São Paulo. Vamos ser sinceros, o que sobrou foi o São Paulo. Esse Neves aí teve proposta de todos os times do mundo, o Caleri também, um monte de proposta, e aí foi minguando, sobrou o São Paulo. Eu vou torcer por todos eles, pelos dois. Acho que eles podem fazer muito sucesso no São Paulo. A gente tem uma posição muito carente no comando do ataque, o Caleri pode funcionar muito bem, só que eu não vou esquecer que esses caras escolheram. Na verdade, não é nem eles, né, gente? É ficar na mão de empresário. O Caleri tem 30 anos de idade, ficar na mão do pai, decidir. Eu não confio muito nessa história, porque não é possível um jogador de futebol, na idade que esses caras têm, deixar toda a decisão da carreira, do futuro deles na mão do pai, na mão do empresário. Se tivesse 12 anos de idade, 8 anos de idade, você até entende. Mas eu acho que o cara deve ter alguma noção, tem alguma voz nessas negociações. Eu acho que o que importa é a decisão do cara. Se ele quer vir, que ele quer jogar, ele vem e joga. Mesmo se for para ganhar um salário menor, não acredito que esses caras são tão reféns de empresários, não. Eu acho que eles são reféns de empresários, sim, mas com a própria autorização deles. Então, vou torcer que respeitem o clube, que joguem com dedicação, que sejam responsáveis, que imaginem que eles são pagos por 20 milhões de torcedores, que nós pagamos o salário dele, ou você acha que os patrocinadores do São Paulo investem no São Paulo porque eles são bonitos? Não, porque investem porque eles têm 20 milhões de torcedores. O São Paulo tem 20 milhões de torcedores, 20 milhões de consumidores. Por isso que tem patrocinador interessado no São Paulo. E eles que pagam direito de televisão. Então, quem faz isso é a torcida. Então, nós pagamos o salário de vocês, viu? Só para lembrar, eu gosto de lembrar de vez em quando disso porque as pessoas esquecem. Quem paga o salário de vocês, que estão aí e estão chegando, é a torcida do São Paulo, os 20 milhões de torcedores do São Paulo, através dos patrocinadores e televisão e tudo mais. Falando em compromisso com o time, falando em responsabilidade, falando em comprometimento com a instituição São Paulo Futebol Clube, hoje eu recebi mais, sem brincadeira, eu contei, umas 400 pessoas mandaram para mim o vídeo que foi publicado na página do Baby, presidente da torcida independente, dos caras na balada. Seriam o Lisiero e o Daniel Alves, e teria uma foto até do Igor Vinícius. Essa do Igor Vinícius eu não consegui confirmar. O Lisiero, a assessoria dele não confirmou nem desmentiu que era ele, mas tá na cara que é ele.
E a assessoria do Dani Alves disse que não era ele chavecando a menina na balada. Você deve ter visto, tem na internet. Não era ele chavecando, a mulher é casada, mas estava chavecando uma outra mulher. Aí supostamente se seria ele, né? Porque ele não confirmou que era ele. E aí a mulher dele postou um stories, o pessoal tem que arrumar o que fazer, coisa melhor para fazer. Bom, gente, lembrando, o Daniel Alves pediu dispensa e foi atendido, porque ele manda no som. Ele não pediu, ele deu uma ordem que ele ia descansar, porque ele tá cansado, porque ele foi jogar bola com as crianças na Olimpíada, e nem viajou para Caxias do Sul. O Liziero não viajou porque estava suspenso. Aí, eu vi alguns comentários, algumas pessoas falando, inclusive comigo lá no Barulho Vídeos, lá no Instagram, falando o seguinte, pode curtir mais? O cara tá suspenso, não pode curtir? Se o São Paulo liberou o Daniel Alves, deixa ele curtir a vida. Vocês são muito chatos. O que o cara faz fora de campo não interessa. Gente, eu só vou lembrar uma coisa pra vocês, pra você que fala isso, que deixa curtir a vida, o que ele faz fora de campo não faz mal. A pandemia não acabou, viu, gente? A pandemia não acabou. São quase 600 mil mortos. O presidente do São Paulo, que é o clube que paga o salário desses caras, quase morreu de Covid. Estava internado, ficou entre a vida e a morte. Outra coisa, a balada, não sei se era clandestina, parece que foi até divulgada a balada, com protocolos, com não sei o que, distanciamento, máscara. Eu não vi ninguém de máscara. Eu acho o seguinte, gente, a hipocrisia, porque quem que ficou esse tempo todo em casa... Gente, não adianta você justificar um erro com outro. E outra coisa, gente, é uma questão de responsabilidade. É responsabilidade, é empatia com o outro. No exemplo mais básico, é o seguinte, esses caras podem ter sido contaminados ontem na balada. Se essas imagens são mesmo de ontem, é bom frisar. O Daniel Alves não confirmou que foi ele, a assessoria dele, o Liziero também não confirmou. Se forem esses caras, se forem mesmo eles que estavam na balada, qual a necessidade? Esses caras podem contaminar um grupo inteiro. Um grupo de um time de futebol que o presidente quase morreu dessa doença, cara. Que recado que eles estão dando pros moleques, pros jovens que estão morrendo pra cacete com essa doença? O cara indo pra balada, eu entendo, eu já fui moleque, eu já quis sair, já tive fogo no rabo pra sair, eu sei como é que é. Mas o Daniel Alves eu não vou contar, né? Porque o Daniel Alves tem 40 anos, é um imbecil, um debilóide que vive alienado no mundo maravilhoso de Daniel Alves. O Liziero, que é um cara novo, ele é exemplo pra algumas pessoas, ele é exemplo pra alguns moleques. É um ídolo, não é um ídolo, mas é um jogador do São Paulo. É um cara, uma figura pública. Cara, qual a necessidade de sair à noite no meio de uma pandemia com o seu time na draga que tá? Existe a necessidade de sair? Não dá pra segurar um pouco, cara. Daqui a pouco volta tudo ao normal aí, quase normal. E não tão daqui a pouco ainda, mas custa ter um pouco de paciência, empatia com quem teve, com as famílias das pessoas que morreram. E não tô sendo biscoiteiro, não, falando pra fazer média. Porque esses caras podem treinar amanhã, que o São Paulo se representa, e contaminar meio mundo, e prejudicar o time na Copa do Brasil, e prejudicar o time no Campeonato Brasileiro. Caramba, gente, a gente precisa entender que não é pode tudo, que não é vale tudo. Que o cara é rico, é cheio de título, tem quase 40 anos e pode fazer o que ele quer. No São Paulo ele faz. Não deveria, mas não pode fazer o que ele quer. Ele faz o que ele quer, mas não pode. Não pode, você não pode sair na balada no meio de uma pandemia que morreram 600 mil pessoas, meu. Não dá, mas isso é inconcebível, não dá pra gente passar pano, gente. É uma questão de empatia isso, não é a hipocrisia, porque é vida particular. Esses caras podem contaminar o time inteiro, cara. O presidente quase morreu com essa doença. Será que esses caras não têm pai, não têm mãe, não têm avô, não têm avó, não têm tio que vão visitar no final de semana e podem contaminar os próprios parentes, cara? Pelo amor de Deus, que esses caras têm na cabeça, mano. Porra! Eu não consigo entender. Quer passar pano, você passa pano, cara. Você deve ter a cabeça parecida com a dele. Você deve estar aí na balada também. É um problema seu, só que você é irresponsável também. Se você acha que esses caras estão certos, que no meio de uma pandemia estão lá desfilando em balada, se você acha que esses caras estão certos, você é igual a eles, você é responsável também. E você não tem empatia nenhuma pelos 600 mil que já morreram, cara. É uma pandemia, isso não é uma brincadeira, não é uma gripe. Você me desculpa, eu tive amigos que morreram, parentes que morreram com essa doença, e ver um jogador milionário, um jogador de 40 anos de idade, um imbecil de 40 anos de idade, que devia dar um exemplo para outros, devia dar um exemplo pra gente mais nova. O cara tá no meio de uma balada. Se foram eles que estavam lá, tá, gente? Porque as informações, os caras disseram que não eram eles, o Daniel Alves disse, e o Liziero nem se manifestou.
Se forem confirmadas as imagens que são desses caras, eles são muito irresponsáveis, cara. Como o Arboleda foi irresponsável e prejudicou o time, que ele foi afastado do time. Você me desculpa, eu não vou conseguir me conformar com isso, cara. Eu não vou conseguir passar pano. Eu não vou conseguir achar normal, que isso é normal, cara. Você me desculpa, você pode dar dislike no vídeo, você pode me xingar no comentário. Eu não vou mudar minha opinião, cara. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. São 600, mais de 500 mil de pessoas que morreram com essa doença. E o cara tá lá na balada. Custa esperar mais um tempo? Daqui a pouco o São Paulo vai ter o passaporte da vacina. Você vai entrar no lugar mostrando que tá vacinado. O Júlio Casares tinha 2 doses, irmão, da vacina. Tinha 2 doses e quase morreu. Custa esperar um pouco mais? Custa aquietar esse fogo no rabo e ficar em casa? Ainda mais no momento que o time tá vivendo. E eu não tô nem falando do momento que o time tá vivendo. Isso devia partir da vergonha na cara do próprio jogador, do próprio profissional. Desculpa o desabafo, gente, é que isso realmente é... Ó, eu tenho uma notícia, antes de falar do 1xBet, tem uma notícia pra você, é o seguinte, ó. O blog do Juca Kfouri disse que o São Paulo vai trazer de volta o Turíbio Leite, que teve uma passagem, era referência com refis, depois por questões políticas saiu. Segundo o Juca Kfouri, no blog dele, o São Paulo deve anunciar aí nos próximos dias a volta do Turíbio Leite, pra ver se recupera um pouco a essência, a excelência que era o refis do São Paulo, tá? Ó, 1xBet, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promocional Barolo, já vamos começar a postar a eliminatória, já tem jogos, aí tem campeonato inglês, alemão, francês, brasileiro, tudo que você quiser, usa o código promocional Barolo, você, para o primeiro comentário fixado, você clica e usa o cupom promocional Barolo, porque aí tudo que você apostar, você ganha em dobro, se apostar 100, ganhar 200, 200, 400 e assim por diante, tá bom? Daqui a pouquinho, 8h30, tem resenha ao vivo. A gente vai falar muito sobre isso, tem convidados muito legais. Amanhã tem vídeo no Boteco do Barolo, bastidores da Copa Desimpedidos. E eu volto na quarta-feira. Mas, se tiver alguma novidade, se anunciar o canal, eu faço um videozinho. Então se inscreva no canal para você concorrer à camisa, tá bom? Momento Maguilo, abraço pra Thaís Batista, da Zona Leste aqui de São Paulo. Pro Gleison, pra Tayane, pra Dona Rosinha, todos de Contagem, Minas Gerais. Paulo Luiz, de Manaus, e pro Vitor Almeida e pra esposa Nayara, de Várzea Grande, de Mato Grosso, tá bom, gente? Ó, então a gente se encontra aí em qualquer momento, edição extraordinária com essa história do Caleri, que deve anunciar hoje, aí eu gravo o vídeo amanhã, e aí eu volto na quarta-feira com as informações do São Paulo. Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.